Você já parou para pensar quem está por trás da saúde pública e faz tudo funcionar? Hoje, no nosso podcast, a gente vai falar sobre esse assunto. Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com mais um episódio do podcast da Atlas Educacional, Falando em Saúde. E para conversar sobre esse assunto, saúde, que eu gosto tanto, hoje a gente está aqui com a Jane. A Jane é enfermeira de formação, foi secretária da Saúde de Ribeirão Preto, e a gente vai conversar sobre saúde. Jane, se apresente, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Márcia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e poder falar um pouco mais sobre saúde, que também é um tema que eu gosto muito. A gente que agradece por ter aceitado o nosso convite, Jane. Tá. Se apresente um pouco, fale para o pessoal sua formação. Tá, ok. Bom, eu sou enfermeira de formação, como você já colocou. Eu fiz especialização em psiquiatria, né, enfermagem psiquiátrica. Depois disso, eu fiz vários outros cursos, mas também fiz mestrado, tudo na Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão Preto, da USP. E muito recentemente eu finalizei o MBA, Gestão em Saúde. Conversar, bater um papo bem legal aqui a respeito de gestão em saúde, né? Jane, quais são as principais funções de um secretário de saúde? Olha, na verdade, o secretário de saúde é aquela pessoa que, primeiro, ele tem que conhecer da saúde do seu município, né? E dentro dessas funções, ele tem o gerenciamento da saúde do município como um todo. Então, para isso é importante que, de fato, ele conheça quais são as diretrizes, qual é o seu território, qual é a capacidade, tanto na atenção primária como na atenção hospitalar, aí a questão terciária do seu município, para que ele consiga, a partir daí, fazer o planejamento estratégico, né, de toda essa saúde naquele município. Qual o fluxo, aonde estão os furos, as falhas, né? Onde você tem que agir para poder organizar aquilo para que aconteça, né? Para que flua, né? É exatamente isso. E para isso é fundamental que você tenha uma equipe, né? Que seja uma equipe capaz, que seja uma equipe que esteja junto com você, né? Então, acredito que a função principal do secretário seja realmente fazer a gestão da saúde no município e ter um planejamento estratégico para essa ação, né? E também fazer o teu movimento intersetorial, porque, além de tudo, a saúde ela interfaceia aí várias outras secretarias ou ações, né? A saúde, ela puxa, né? A gente fala o carro-chefe para fazer as coisas acontecerem, né? É isso mesmo. Jane, e quais habilidades você julga que são essenciais, assim, para exercer esse cargo, né? De fazer a gestão de uma saúde, principalmente no município do tamanho de Ribeirão Preto? Eu acho que principalmente é a gestão de pessoas. Ah, sim. A saúde, ela se faz com gente, né? Para gente. Então, na verdade, a gente coloca muito isso, porque você tem que ter liderança, gestão, você tem que orientar a sua equipe para que, de fato, ela faça com eficiência e qualidade aquilo que todos nós nos propomos dentro da saúde, que é o quê? Fornecer o melhor Melhorar pro paciente, né? aí a saúde para a população do seu município. Então, e isso se faz com quem? Com pessoas, né? Então, a sua equipe, a equipe de saúde, todos aqueles que promovem a assistência à população, precisa realmente ter uma boa capacitação, ter conhecimento daquilo que está fazendo, e para isso o gestor, o secretário, ele tem que ter essa base junto com a tua equipe mais próxima para, de fato, conseguir liderar aí todas essas ações importantes para a nossa população.
Sim, Jane, eu trabalhei no município de Ribeirão Preto, né, trabalho, né, em todos os âmbitos, tanto privado como público. Já trabalhei no município tanto primário, secundário, terciário, e a gente sempre vê aquele questionamento, né, das verbas, como que acontecem as coisas, por que tem dinheiro para um, não tem dinheiro para outro, como que essa busca ativa, né, por recursos para a saúde é feita e como que é ministrado isso daí? Tá. Eu acho que ainda dentro das habilidades, eu acho que é importante colocar também a parte da comunicação, Sim, né? Porque é muito importante de tudo isso que um secretário tem de função e habilidade, conhecimento, né? Principalmente conhecer o SUS e a gestão pública, isso é fundamental. Né? Não é possível um gestor ele fazer com eficiência o seu trabalho e relacionar todas as suas ações se de fato ele não tem o conhecimento na nas saúde, políticas de né, o saúde, né? conhecimento nas políticas, na gestão em saúde pública. Então, isso é importante, né? A todos que vão, a gente tem que desenvolver isso dentro do propósito de melhoria para que, de fato, a gente consiga efetuar ação mais positiva e eficiente. Com relação às questões de orçamento e financeiro na saúde, o SUS ele já veio decadente, né? Ele já foi criado com subfinanciamento. Como a gente costuma dizer na prática mesmo, né? O SUS é muito bonito no papel, né? E a gente É, gostaria muito que funcionasse como está no papel. E a gente tenta fazer com que, né? Mas como você disse, ele é, já veio subfinanciado. subfinanciado, né? E como que isso é realizado para o pessoal de casa Exatamente. entender melhor? Exatamente. Na verdade, o grande desafio do secretário da Saúde é lidar com esse orçamento restrito, entre outras coisas. Mas aqui falando do financeiro e do orçamento na saúde, como que a gente consegue, dentro dessa lógica, entender e gerir bem esse orçamento público destinado à saúde? Na verdade, todo mundo fala sempre assim, né? A saúde é o primo rico, porque a saúde é onde tem mais É dinheiro, verdade. No né? âmbito público, a gente ouve muito isso, né? Eu trabalhei no É, setor primário e nas UBS, a gente ouve bastante essa fala aí, né? saúde e educação sempre, né? Na verdade, são as duas pastas onde a gente tem o maior número de pessoas para trabalhar, para operacionalizar todas as ações. Então, ela tem um custo alto, né? Todo movimento que você faz em saúde, você precisa de recursos humanos para que efetivamente aquela ação seja executada. Então, esse já é um ponto que a gente coloca de custo dentro da saúde, né? E dentro dessas possibilidades, a gente tem que avaliar, no contexto como um todo, quais são as ações importantes, por isso o secretário tem que conhecer o seu território, o seu município, A sua DRS, né? o seu departamento ali, para poder entender aonde é que ele precisa realmente atuar e quais são as ações que são prioritárias dentro daquele contexto. Por quê? Por conta disso, você então gerencia o teu recurso financeiro para aquelas ações. Existe dentro do planejamento em saúde o plano municipal de saúde, o Nossa. plano anual de saúde, aonde a gente coloca toda a previsão orçamentária dentro das ações que efetivamente a gente quer realizar durante aquele ano. E para isso, a gente coloca dentro da nossa previsão orçamentária. Então, esse planejamento é importante para a gente conseguir estabelecer dentro do ano, né, aquelas ações que são propostas e que foram discutidas efetivamente junto com a equipe de saúde, e aí também entra o nosso Conselho Municipal de Saúde, que é a participação popular que está dentro das diretrizes do SUS, né, para que o que a gente tem de proposta seja, né, de acordo com aquilo que a população necessita. Porque Como não se tivesse adianta não adianta eu montar um planejamento que é da minha cabeça, que eu entendo que seja importante, mas que não seja da necessidade daquele município, daquela população. Então, tudo isso precisa ser
compartilhado, né? E junto com a equipe, junto com a participação popular, a gente fazer um plano anual, né? Colocando aí toda o nosso planejamento orçamentário dentro dessas propostas. Não é simples, né? Uhum. É fácil falar, mas não é É simples. como se pegasse o que necessita e montasse um protocolo SWOT para ver o que é mais urgente, né? É isso. Para fazer E, acontecer. e na saúde a gente tem também as situações que acontecem inesperadamente, né? Urgências. Veja as situações das urgências, veja as situações de pandemias, Nossa, né? Jane, o que foi essa De pandemia, né? epidemia que mudou todo o contexto, né? A gente tinha uma previsão de trabalho Previsão orçamentária, de tudo, né? que no meio do caminho a gente teve uma pandemia que foi um horror, né? E que todos nós tivemos que nos formatar ali dentro daquela situação e entender, né, numa coisa nova e trabalhar dentro daquilo com o orçamento que a gente tinha. Óbvio que dentro dessa situação, em falando de pandemia, a gente teve um recurso federal importante de ajuda para todos os municípios que contabilizou aí a possibilidade da gente atuar de forma mais rápida e efetiva dentro de algumas questões, né? Então, assim, colocar a situação de emergência no município e com as questões de verbas que veio do federal, que de fato colaborou muito para que os municípios tivessem a possibilidade de atuar dentro daquilo que era da necessidade naquele momento. Então, existe isso. E existem outras formas de captação que a gente tem também dentro da gestão pública, que são efetivamente essas questões agora muito faladas, que é com relação às emendas parlamentares. Sim. Né, que são destinadas à saúde. E dentro desse contexto, eu tenho uma observação importante, mesmo na questão da gestão, do conhecimento da gestão, do quanto que é importante que essas verbas, né, parlamentares, esse dinheiro que vem de vereadores, de deputados, que venha realmente em conformidade com aquilo que o município precisa. Para ser corretamente direcionado. Exatamente. E efetivo, porque não adianta eu receber um dinheiro que venha para o município de uma maneira que ele vem destinado já para alguma situação que não é aquilo que de fato a gente precisa naquele momento. Então, essa conversa, né, essa interação entre gestor municipal estadual e federal, ela precisa estar num contexto bem integrado e de uma maneira onde a gente consiga efetivamente falar sobre as nossas necessidades e, de fato, esse dinheiro venha para colaborar naquilo que a gente precisa. E é muito importante. Hoje, os municípios precisam muito dessas verbas e dessas emendas parlamentares cada vez mais, porque nos ajudam, né, dentro da execução dessas ações que a gente propõe no nosso plano e que vai colaborar aí para que isso seja realmente executado. Então, tem essas formas outras, tem os próprios programas nacionais, né? Aí o Programa de Saúde da Família, né? Tem o Programa Nacional de Imunização, então, assim, vários outros programas em saúde mental, que trazem também um recurso financeiro dentro das possibilidades que a gente coloca. Então, acho que é bem por aí. E o gestor público ele precisa estar inteirado de tudo isso, né, para, de fato, direcionar todos esses recursos financeiros para aquilo que, de fato, a gente precisa. É que o pessoal de casa, às vezes, né, não sabe ou, né, a gente pensa, às vezes pensam erroneamente, né? O dinheiro vem para a saúde, é da saúde, mas dentro da saúde
diversos departamentos, né? Tem a parte de imunologia, a parte de DST, a parte de psiquiatria, a parte de clínica, a parte de cirurgias, e aí por aí vai, né? E são orçamentos diferentes, né? São orçamentos diferentes e, na verdade, é isso mesmo, Márcia. Eles vêm destinados a esses programas, né? E, às vezes, a gente recebe um dinheiro, as pessoas, recebeu tanto. Você recebeu, mas ele vai ser realizado para aquela proposta, né? Eu não posso desviar aquele dinheiro daquele lugar para um outro lugar que não seja naquela linha que veio destinado. Então, é importante isso, é importante que as pessoas realmente conheçam essa situação. A gente tem que fazer essa gestão. Então, a equipe técnica precisa, junto com o secretário da Saúde, estar bem alinhado dentro dessas propostas. O diretor administrativo, financeiro, né, dentro daquela proposta de gestão, também precisa conhecer da gestão pública, porque é exatamente ele que vai estar junto com o secretário e equipe direcionando esse dinheiro, e é ele a pessoa quem vai realmente orientar a todos do que pode ser usado aqui, do que não pode ser usado aqui, né? Então, isso é muito importante. O dinheiro vem, mas a saúde gasta muito, né? Jane, eu faço gestão, né, de uma empresa privada, e a gente, assim, é uma empresa ainda que está caminhando, né? Aliás, tem a Atlas também, a gente tá aí trabalhando, né? Só que a gente é novo, né? É um bebê ainda, né? Sim. Perto do município de Ribeirão Preto, por exemplo. E a gente já vê as dificuldades que a gente encontra. Imagina uma cidade desse tamanho, né? Fazer a gestão de saúde no município do tamanho de Ribeirão Preto. Não é fácil. Eu imagino. Quais foram os desafios que você encontrou nessa caminhada, Jane? Há vários. Você Vários. consegue citar alguns aí para o pessoal de casa conhecer e entender mais um pouco sobre? Para contextualizar, sim, é importante. Primeiro, eu sou enfermeira, então, na nossa base de formação, a gente já tem uma disciplina que fala sobre administração. Eu costumo brincar com a Maristela. A enfermeira geralmente é bem tudo certinho, regradinho, organizadinho, né? A gente já tem isso na formação, então isso ajuda um pouco, né? Mas é assim, interessante contextualizar, só para todo mundo entender, que vou colocar só dentro da Secretaria Municipal de Saúde, porque eu tive outros empregos anteriores, outras experiências, né? Mas dentro da Secretaria da Saúde eu fui enfermeira, né, enfermeira assistencial, e trabalhei em unidade básica de saúde, trabalhei em unidade de pronto atendimento como enfermeira. Aí depois disso, eu passei para ser o que eles chamavam antigamente de gerente de unidade, que hoje é supervisor. Quando eu entrei no sistema em Ribeirão Preto, eu trabalhava na UBS lá do Quintino 2 e era o gerente da unidade. Então, fui gerente da UBS Quintino 2, da BDS Quintino 2, fui. E então a gente começa a passar por esses movimentos de gestão, né? E depois disso, eu fui chamada para assumir a divisão de enfermagem, né, de Ribeirão Preto, que já é um contexto grande. Um número grande de profissionais, né? E que também me trouxe uma bagagem fantástica dentro daquela possibilidade. A partir daí, eu sempre trabalhei também, eu entrei na prefeitura e logo fui para o SAMU, né? Então fiquei pelo menos mais de 15 anos dentro do SAMU, que também é uma área e é uma linha da urgência e emergência, que também traz uma expertise em assistencial muito importante, e dentro do SAMU eu também fiz uma parte de supervisão. A gente já conversou aqui, né, com o Gustavo, inclusive umas entrevistas anteriores a respeito disso. Você fazer a gestão de um serviço de emergência, tudo você tem que pensar que pode acontecer agora, né? E você tem que resolver agora, né? É isso. Te traz essa experiência. Traz essa experiência, exatamente. Te traz essa experiência de respostas rápidas. Tem que resolver para ontem. E tem que ser resposta rápida e eficiente. Precisa de um transporte lá em São Paulo, tem que ser agora. É isso. É para ontem, já era para estar aqui o paciente. E liderar e gerenciar conflitos, né? Porque também tem. Bom, Então, depois disso, eu fui chamada para ser a secretária adjunta,
né, dentro da Secretaria Municipal de Saúde e, efetivamente, nos últimos 2 anos, como secretária da Saúde. E também fiquei quase um ano, trabalhando no Departamento Regional de Saúde aqui do DRS 13. A nossa DRS 13. De Ribeirão Preto, que para mim também foi muito interessante para conhecer a região como um todo. Então, quando eu voltei como secretária da Saúde, eu já tinha o conhecimento do município e da região. Então, isso é bem bacana. Jane, né? Hoje, quantos municípios fazem parte da DRS 13? Só te interrompendo um pouco. São 26. 26 municípios, né? Então, não é pouco. E cada um dos municípios com as suas fragilidades, com as suas potencialidades, né? E voltando aqui para Ribeirão, então, dentro desses desafios todos aí, eu acho que um dos maiores desafios é realmente você gerenciar pessoas. Eu volto aqui. A gente sempre volta. Eu volto a dizer isso. Né? E o outro é você lidar com a gestão orçamentária, né? Que é o financeiro. São os dois principais, né, Jane? São os dois principais. Além de todos os outros, que é você ter o poder de comunicar muito bem entre todas as linhas aí, os meios que interfaceiam a saúde, né? Que são várias outras secretarias. Então, o secretário de saúde ele tem que ter essa habilidade também de boa comunicação, né? Com as pessoas e com os seus parceiros, com sua equipe técnica. Com todo mundo, né? Do paciente, o gestor da unidade, o médico, o enfermeiro. Isso. Motivar a sua equipe. Motivar a equipe. Isso é fundamental, né? Você tem que ter a capacidade de motivar a tua equipe e fazer as orientações, e para isso a tua equipe precisa confiar em você, entender que você conhece, né? Então, você sentir segurança que você sabe o que você está fazendo, né? É isso, eu acho. Mais uma coisa que a gente aprende na urgência também, né? É isso. E assim, efetivamente, a gente também tem que saber lidar, que também é um desafio, que é o que a gente colocou aqui agora há pouco, é ter respostas eficientes dentro de situações extremas, né? Situações a gente está lidando com a vida de alguém, né? Exato. Situações de emergência. Então, você tem que ter a capacidade de pensar rápido naquilo que pode efetivamente ajudar e dar essa resposta, né? Então, assim, não é muito simples todo esse contexto. Eu acho que vale muito a vivência. Então, por isso que é muito interessante que venham pessoas com experiências, né? A gente está com uma nova gestão hoje em Ribeirão Preto que eu acho que eu conheço o Dr. Maurício Godinho, e é uma pessoa que tem muita capacidade, né? Ele é jovem, mas ele é arrojado, ele já tem uma experiência muito grande, conhece da saúde. Então, eu acho que Ribeirão... na nossa unidade de emergência, né? Que já é bastante coisa, conhece muito da urgência. A gente recebe toda a região aqui, né, na UE, né? Exatamente. Então, ele consegue lidar com respostas rápidas nesse momento. E tem feito aí um trabalho que tem sido observado e de maneira muito positiva. E não é simples, né? Quando a gente entra e começa numa gestão pública em nível de secretário da saúde, não é simples. Não é simples. Não é. Com toda a experiência que você possa ter, mas tem muitos desafios. Eu sou um bebezinho, estou caminhando ainda nesse processo aí de gestão em saúde, né? Mas como eu te disse, os desafios são os que a gente encontra, acho que são basicamente assim, os mesmos, e os primordiais é a gestão de recursos financeiros e a gestão de pessoas. É isso. E você, né, como uma gestora de serviço de saúde, uma gestora de pessoas, uma especialista em psiquiatria, né? Sim. Em urgência, como que você lida com essa interface entre paciente e gestor de uma unidade, paciente e o profissional da saúde, paciente e você como gestora da saúde? Eu acho que é basicamente ter boa comunicação, Márcia. Você precisa ser clara naquilo que você fala, né? E verdadeiro,
né? Então, eu acho que não tem segredo. É difícil, né? Liderar pessoas não é simples, né? Porque cada um é um do seu jeito, da sua maneira de ser. Mas eu acho que é muito importante você comunicar para a sua equipe qual é o objetivo único de todos, né? Por que nós estamos dentro daquela situação naquele momento? Então, eu acho que a comunicação é a base de tudo, Fazer ali o primeiro praticamente. mandamento do SUS, né? É isso. Fornecer saúde. É isso. É isso. É a base, né? Fornecer saúde de qualidade e eficiente, né? Então, eu acho que as pessoas que trabalham em saúde precisam ser muito resilientes, né? Entender que a gente tem os altos e baixos e que a gente precisa continuar. A gente precisa fazer gestão da própria vida para lidar com o paciente, né? Exatamente. Porque o nosso paciente não tem culpa dos nossos problemas, Exatamente. né? A gente também não tem culpa dos deles, mas nós estamos ali para ouvir os deles e ajudar eles, né? Nós somos os técnicos, né? Nós somos quem de fato entende da saúde. Então, eu acho que a responsabilidade é nossa. Promover a saúde. Promover saúde. Promover a saúde. E para isso é importante que a população entenda quando a gente fala, olha, vocês precisam entender o que é ir para uma unidade básica de saúde, o que é ir para um pronto atendimento, uma UPA, né? Isso, Jane, vamos para o pessoal de casa, né? Quando, você como gestora, quando que, para a gente orientar o pessoal mesmo, quando que a gente deve procurar uma atenção primária, né? Que é uma unidade básica de saúde, uma unidade de pronto atendimento, quando procurar uma ou a outra, como que acontece essa política de encaminhamento para atenção secundária, para atenção terciária, explicar um pouco melhor isso para o pessoal de casa também entender e começar eles mesmos a triar, né? A buscar o serviço certo, né? Bom, hoje em Ribeirão Preto, todas as unidades básicas de saúde, o que as pessoas chamam de postos de saúde, que são aquelas unidades que estão mais próximas à sua residência, todas essas unidades hoje, elas têm o acolhimento da demanda espontânea. Então, independente de você estar agendado ou não, você tem uma equipe para o atendimento do acolhimento dessa demanda, aonde vai avaliar a sua necessidade, se ela é urgente, se ela não é urgente, se ela pode esperar alguns dias ou se ela não pode esperar alguns dias. Dentro desse contexto, né, de avaliação de fluxo e direcionamento, a equipe de enfermagem ouve e direciona essa situação para o melhor atendimento, né? Se for uma necessidade que está dentro daquela situação e que é urgente, precisa ser atendido rapidamente, ela vai receber os primeiros atendimentos na unidade básica de saúde e vai ser encaminhada para uma unidade com uma melhor resposta dentro daquilo que ela precisa naquele momento. Como procurar hoje? Vai na sua unidade básica de saúde, mostra e fala qual é a sua queixa inicial. Porque é dali que vai triar. Obviamente, se você tiver que ir para uma UPA, unidade de pronto atendimento, ela é para atender urgência. São as situações mais graves. Então, é aquela situação que eu já procurei a unidade básica de saúde, eu não consegui resolver e está piorando, piorou. Né? Então, é uma situação que, de fato, precisa de uma unidade de pronto atendimento. Mas hoje a gente é sabidamente claro e falado em vários estudos que mais de 80% das pessoas que estão nas unidades de pronto atendimento não necessitariam estar lá. Né? Hoje se realiza a classificação de Manchester e a gente vê que 80% dos pacientes são os verdes e azuis. Isso, que poderiam estar nas unidades básicas de saúde. Né? Mas as pessoas hoje, a população, e aí eu me incluo, você se inclui, todos nós, com certeza. Quando a gente tem algum sintoma ou alguma queixa, a gente quer resolver o aqui e agora. Né? Então a gente quer o imediatismo. E isso ela encontra na unidade de pronto atendimento. Eu li ontem, inclusive, alguma coisa na internet falando assim, o profissional de saúde, ou ele vai do 8 ao 80. Ou ele não tem nada, ou de repente ele fica desesperado porque ele acha que tá morrendo, né? A gente é os piores, na verdade, dessas horas, né? Porque a gente posterga mais, porque a gente acha que entende, que a gente vai resolver, e de repente
você fica ali cuidando, às vezes, do dia a dia, a hora que você vê o negócio tá grave, É né? isso A gente mesmo. desespera, né? Normalmente, né? O profissional da saúde é bem assim, ele vai postergando a sua saúde, né? A saúde dele próprio. Mas, enfim, eu acho que é isso. Então, na verdade, quando ele chega na unidade de pronto atendimento, ele tem um médico, ele tem um remédio, né? Mas ele trata só aquele sintoma, aquela queixa inicial. Ele não tratou a causa, né? Ele só está tratando a consequência. Então, assim, ele chega com uma pressão alta, ele vai tratar ali na unidade de pronto atendimento a crise hipertensiva. Mas ele não vai tratar a causa daquela crise hipertensiva. E isso é tratado aonde? Nas unidades básicas de saúde, que é onde está para a prevenção e promoção da saúde. Que ali é onde eu vou descobrir o que tem, o que está acontecendo. O senhor, vou fazer um acompanhamento, ele vai ter um acompanhamento de saúde. E nesse acompanhamento de saúde, ele tem os encaminhamentos, né? Então, olha, realmente, o senhor tem um problema cardiológico, eu vou ter que encaminhá-lo para um cardiologista. Né? E aí faz o encaminhamento para o cardiologista. O fluxo é esse. Passa a porta de entrada para todo cidadão em saúde é a unidade básica de saúde. Eu pude viver esse fluxo bem de perto com você, de gestora. Eu atuei na Vila Virgínia praticamente 1 ano aí, até no começo do ano passado, no começo desse ano, na verdade, né? E ali a gente via muito, bem de perto isso, porque tem a UPA, né, bem próxima à unidade básica de saúde. Isso. Então, na verdade, igual você disse, né, o fluxo, a porta de entrada é o UBS, mas o pessoal procurava a UPA, isso. Chegava lá com crise hipertensiva, daí tratava-se a crise, daí ia para o UBS para a gente fazer o tratamento e acompanhamento a longo prazo. É isso. A base é essa. E aí, hoje eu acho que está esse movimento do Ministério da Saúde, junto com a Secretaria Estadual, tem feito um movimento muito importante com relação ao programa Mais Acesso a Especialistas, né? Que é uma nova diretriz aí. Tem um aplicativo, né? Uma nova diretriz ministerial que vem para ajudar exatamente nessa proposta, né? Melhorar o acesso aos especialistas, porque tem essa questão também. A pessoa chega lá e fala, olha, eu vou precisar de um cardiologista, mas demora muito tempo para eu conseguir esse cardiologista, né? Então, hoje a gente está tendo aí uma possibilidade de melhorar esse acesso e diminuir essa fila, né, de espera para efetivamente entender qual é a causa da sua dificuldade em saúde. Então, eu acredito que com todos esses movimentos, com todo o olhar que hoje a gente está tendo aí com relação à saúde mesmo, né? Porque eu falo que é o período antes da pandemia e pós-pandemia, né? Porque a gente teve um aumento exponencial aí dentro de algumas especialidades depois do Covid. E isso se faz importante a gente conseguir ter acesso mais fácil para essa população que de fato precisa, né? Os pacientes com cronicidade de doenças pulmonares, de eventos isquêmicos, isso aí já tem estudos que comprovam que teve aumento exponencial nisso, perfeito. Né? E hoje, já há algum tempo, a gente tem as redes, né, de tratamento. Então, a rede Supra, de cardio, a rede de AVC. Então, assim, todas essas propostas, elas vêm, a rede de oncologia, que é fundamental. Nos cursos que a gente dá lá na Atlas, eu costumo falar para os alunos da rede Supra, do AVC, da Porta Aberta, que a gente tem na HC, na Santa Casa, né? Exatamente. E essas redes são fundamentais porque elas garantem o tratamento, o leito, né, que efetivamente a gente vai ter que ter. Hoje, todos os municípios enfrentam a dificuldade de leitos hospitalares. Isso não é só para Ribeirão, isso está no Brasil. Isso é uma das maiores dificuldades, né, Jane? Não tem. Né? Então, e o SUS, ele está superlotado mesmo, né? Porque os convênios ficaram mais caros, então a assistência suplementar aí
dificulta um pouco mais, né, para essas situações, para quem não tem condição mesmo, ou as pessoas foram perdendo o poder Aquisitivo. Eu vi muito isso nesse ano que eu fiquei na atenção Então, primária. cresceu muito. O idoso, por exemplo, praticamente. É difícil quem tem um convênio, né? O SUS tem que abranger todo mundo, mas a gente sabe das dificuldades, como a gente já comentou aqui todo esse tempo, das limitações, né? Exatamente. Do nosso sistema de saúde, né? É. E aumentou, assim, eu observei isso desse um ano que eu trabalhei na atenção primária, que aumentou absurdamente a quantidade de pessoas que hoje estão dependendo do nosso sistema público de saúde, né? Porque financeiramente a gente não pode nem entrar nesse assunto, né? Porque tá difícil no geral, né? Dizem, eu ainda não li, mas dizem que tem um estudo que já referencia que o SUS aumentou em 30%, né, nos últimos anos. E a gente tem um agravante, que também é o envelhecimento da população. Então, junto com o envelhecimento da população, vem as doenças crônicas. E as pessoas perderam os convênios. Então, tá super saturado mesmo, né? Então... A gente faz a nossa parte, a gente sabe que a população também faz a deles, os profissionais que atuam diretamente ali na linha de frente, mas é porque está super saturado e isso não é culpa de ninguém, né? Não. Graças a Deus aumentou aí a idade, né? A longevidade é uma coisa que está bem abrangente aí. A população está envelhecendo mais, né? E aí, assim, precisa-se mais de profissionais da saúde. Com certeza. E teve essa diminuição de busca pelo convênio, pelo atendimento privado. Isso é fato, né? E por isso que eu falo muito. Eu acho que o grande norte e diretriz para a saúde futura é realmente investir muito na atenção primária. Sabe? Investir muito. Eu conversei isso com os dois gerentes das duas unidades que eu trabalhei, né? Eu consegui conversar isso com eles no ano passado. A questão ali, a gente tem que tentar investir na atenção primária mesmo. Eu acho que a atenção primária e secundária, porque eu preciso realmente dar acesso aos especialistas dentro dessa possibilidade, alguns ambulatórios de saúde, de tratamento mesmo, mas é trabalhar a prevenção, né, e promoção de saúde. A gente prevenindo e promovendo a saúde, a gente evita aquele afogamento no setor terciário. Né? Com certeza. Né? E outra coisa que eu também acho importante, Márcia, colocar, que é a qualificação dos profissionais. Sim. Então, a saúde, a gente também precisa ter muito investimento na educação em saúde. Formar esses profissionais... com mais possibilidades, com habilidades. A educação permanente, as pessoas pouco falam de educação permanente e educação continuada, né? Exatamente. Essa educação permanente em saúde, que são os núcleos de educação permanente em saúde que a gente precisa ter em todos os municípios, na nossa lógica de raciocínio. Por quê? Porque é essa equipe que vai fazer o quê? A formação desse pessoal, desses profissionais que estão ali na linha direta, na frente, no atendimento, no assistencial. Então, assim, existe mudança de protocolo para um atendimento em gestante. Quem que vai fazer os profissionais precisam ser capacitados para isso. Isso é uma diretriz que o secretário precisa estar ciente, porque o secretário que chega e fala que a formação não é importante, ele vai ter muitos problemas, né? Além de entender de gestão de saúde, gestão de pessoas, você tem que todos os dias estar se atualizando com os protocolos. Com certeza. E isso é para a equipe técnica, né? Então, assim, você promover com que a equipe vá para congressos, com que a equipe participe de movimentos, né, de saúde, para ter o que é real e atual, é fundamental, porque isso te ajuda também no próprio gerenciamento geral da sua saúde, daquele bem contexto. Preparada, né? Você consegue fazer a gestão muito melhor. A formação é muito importante, porque hoje também a gente tem profissionais que são mal formados, né? Isso é claro, isso todo mundo fala, então não sou eu que estou falando, né? Já tem estudos sobre isso. E, por exemplo, a gente tem pacientes que necessariamente não deveriam estar dentro de hospitais, mas estão por quê? Porque foram mal resolvidos ali na atenção primária, na atenção secundária, né? Onde
poderia ter sido resolvido Má condução do caso, no né? próprio município. Não, eu vou encaminhá-lo para um hospital Para terciário. Ribeirão Preto. para Sempre para Ribeirão Ribeirão Preto. E que às vezes não precisa, né? Pode ser resolvido no próprio município. Então, essas são as questões que eu acho que é importante colocar, que todo mundo tem que conhecer, né? Essa é a minha visão. Sim, eu concordo com você em número, gênero e grau, como eu te disse, né? São coisas que eu também observo no decorrer aí da minha caminhada, eu já conversei com outras pessoas a respeito e eu concordo com você. Dentro disso, Jane, assim, né, de tudo, dessa atuação sua, de tudo que você me disse, né? Quais são, assim, os procedimentos administrativos principais, assim, no dia a dia do secretário de saúde ou de um gestor de serviço em saúde, né, pública, no caso, quais são os procedimentos principais, assim, que você costuma ou costumava realizar, né, para fazer com que isso tudo ande conforme a gente já conversou? Olha, eu acho que é fundamental. Primeiro, você fazer uma gestão compartilhada. Então, eu acho que administrativamente isso é importante, né? Você ter reuniões com a sua equipe, efetivamente, que sejam aí no início, se quiser, semanal, mas depois quinzenal, e avaliar qual é a situação de cada departamento, quais são os problemas, e compartilhar entre todos essas dificuldades, esses desafios, e achar um contexto que seja também compartilhado entre todos daquela situação. Então, o gerenciamento, a gestão compartilhada, eu acho que é uma ação administrativa importante, né? O planejamento estratégico das ações, né? Efetivamente, qual é a necessidade real que a gente precisa ter para o nosso município. Então, o que de fato eu estou precisando naquele momento e qual é o recurso que eu tenho para aplicar essa ação e efetivar essa ação no município para a população. Então, eu acho que são essas ações administrativas, num contexto geral, avaliar. A gente trabalha muito com, por isso que eu falo que o gestor ele precisa também conhecer a parte toda de gestão pública na licitação, nos contratos e convênios, né, de como que se dá isso nas auditorias, que são fundamentais também, né? Então, assim, todas essas questões passam administrativamente pelo secretário todos os dias, diariamente. Diariamente eu tenho avaliação de auditoria. É muito trabalho, né, gente? É muita coisa. Então, diariamente, além de tudo, porque aí depois você tem a gestão de pessoas, que são os conflitos internos que a gente precisa gerir. Então, administrativamente, a gente tem todas essas questões, né? Assinatura de papéis, que é um volume enorme, com relação aos contratos, convênios, processos licitatórios, né, e tudo mais, e o próprio gerenciamento de RH, que também você também tem ali quem vai ficar aqui, quem vai para outro lugar, quem está mudando, enfim. Eu acho que são todas essas questões. Mas, como eu disse anteriormente, eu acho que tem que ter, o gestor ele vai precisar de ter aí uma boa comunicação e uma boa gestão compartilhada junto com a sua equipe, né? E uma boa gestão de pessoas dentro desse processo. Porque senão fica muito difícil mesmo, né? E a gente não faz nada sozinho, viu, Márcia? Ah, sim. Nada. Absolutamente. Falar, vou levar o fulano. Vai levar o fulano, mas se o fulano tiver o conhecimento que ele guarda só no coração, não vai adiantar. Não adianta de nada, né? Então, ele vai ter que ter a habilidade de comunicação com a sua equipe, de interação com a equipe técnica, porque é a sua equipe que faz acontecer. É a sua equipe, né? Sempre. Né? Então, nós não somos... A gente lidera, a gente dá o norte, a gente dá a diretriz, que isso é fundamental. A gente tem que ter segurança, a gente precisa dar essa segurança para a equipe ter tranquilidade em agir,
né? Mas eu acho que são essas as questões. Você como líder master, né? Líder máximo, formar líderes, né? Porque o bom líder é aquele que forma outros líderes, né? Isso aí. Para estarem na caminhada com ele, né? Aí. É isso. Jane, eu quero agradecer você por ter aceito o nosso convite. Foi uma entrevista bastante bem legal. Coisas também que eu também tinha dúvida. Acredito que o pessoal de casa com certeza tinha dúvida, tem dúvidas. A gente quer agradecer muito você, viu? Ah, imagina. Verdade, obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito essa oportunidade. Sempre é muito bom falar de saúde. Coisa né? que eu gosto bastante também. E quanto mais pessoas puderem ouvir sobre todas essas questões, são importantes. E uma fala que eu deixo aqui muito para todo mundo é que a gente tem que estar em constante movimento e em constante procura e busca de conhecimento. A gente nunca está estanque dentro daquela situação, ou a gente já sabe tudo, a gente nunca sabe tudo. Então, cada vez mais buscar conhecimentos, buscar entendimento, se atualizar dentro das propostas, dentro das portarias, das diretrizes, né, para que, de fato, a gente consiga aí dar uma saúde de qualidade e eficiente para a população. Quero agradecer vocês que estiveram com a gente até o final. Siga a nossa página no YouTube, ative o sininho de notificação e assistam nossos vídeos. Muito obrigada.